Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que é complicado a gente estar aí no final do dia, né, no dia depois de um dia de trabalho, a gente ter uma sessão assim, mas eu espero que vocês gostem. Eu trouxe um conteúdo bacana para vocês, né, que é basicamente sobre métricas e agilidade, né? O tópico aqui é como medir a agilidade da sua equipa, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu estou aqui para compartilhar, né? Esse aqui é o Yo-Yo Ma, é um cara, um músico maravilhoso, adoro ele. E ele uma vez ele entrou no palco e disse uma coisa muito sábia, né? Ele falou assim: "Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui para compartilhar", né? E isso bateu muito forte comigo e eu sempre entro nas minhas apresentações com essa iniciativa. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, não sou melhor do que ninguém. Então, a minha intenção é compartilhar um pouco do que eu conheço, do que eu venho vivendo, e por isso faz todo sentido para mim ter essa tela do Iomar no início das minhas apresentações, tá bom? Então, eu vou me apresentar. Eu sou esse gordinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, e basicamente eu tô aqui essa foto eu tô na Campus Party no Brasil. Não sei se vocês conhecem, um evento que junta muita gente, basicamente sobre empreendedorismo, fala muito sobre um monte de coisas legais, né? E eu estava fazendo uma talk aí sobre data science, que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é trabalhar com dados, beleza? Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com dados há mais ou menos uns 4 anos atrás, mas deixa eu me apresentar, né? Eu acho que eu estou sendo. Meu nome é Alan, muito prazer. Eu sou brasileiro, meu nome é Alan Torres. Atualmente eu moro na Espanha, sou Agile Coach da Adidas, né? Todo mundo conhece, espero que conheça a Adidas. Ah, antes disso, morei em Portugal, em Lisboa, passei um ano aí trabalhando na EDP, como Agile Coach também, né? Fazendo trabalhos com a Scopo, e estou super feliz de estar aqui hoje, a convite de vocês. Então, assim, basicamente, eu comecei a trabalhar com agilidade em 2008, foi mais ou menos quando eu tirei a minha primeira certificação. E quem quiser depois pode se conectar comigo no LinkedIn e tal, que você vai ver um pouquinho mais da minha trajetória, né? Já trabalhei em bancos, eu tenho muito conhecimento na área bancária, na área financeira, né? E agora na área de mercado aí, estou super adorando, tô achando super legal. O meu trabalho no dia a dia é basicamente ajudar times, equipes, product owners a trabalhar, a performar e a buscar o tal famoso high performance teams, né? Que times de alta performance. Acho muito interessante. Então, eu gosto de começar esse pensamento perguntando para vocês assim: vocês já perceberam que sempre existe um combate ou um embate, ou seja, uma luta entre tudo que é novo e tudo que é velho? Tudo que é novo parece ser mais legal do que é o mais velho, né? E a gente vem se perguntando muito esses encontros que as gerações têm. O encontro que a nossa geração encontrou, ou seja, acabou por conhecer muito marcante, são desses dois, né? O Uber e o táxi, por exemplo. Eles têm uma trajetória impressionante, onde um modelo de negócio totalmente disruptivo e novo veio trazer liberdade ou veio trazer negócio para uma categoria de pessoas. E aí eu tenho estudado muito sobre inovação e tal. E é impressionante que na década, assim, no século XI, século XII, já se falava sobre inovação, já se falava sobre novo, já se falava sobre a troca de paradigma. E assim, isso não é uma exclusividade nossa, né? E por não ser uma exclusividade nossa, ela permeia os séculos.
E o mais interessante disso tudo é você pensar que o nosso cérebro, a gente é formado, nós seres humanos hoje, viemos de uma escola, ou seja, escola-formação, onde nós somos instruídos, formados. E essa formação que nós ganhamos é para ser mais uma peça dentro de um sistema, né? E aí, quando você pensa em peças dentro de um sistema, eu costumo dizer que nós acabamos por ser atingidos pelos 4 P's, né? Aí eu fico brincando com isso. Os 4 P's seriam quem? Nossos patrões, os nossos pais, os nossos professores e os nossos padrões. Ou seja, nós sempre fazemos coisas parecidas, nós sempre escutamos nossos pais, nossos professores, nossos patrões, né? E somos um monte de peças dentro de um sistema para que ele funcione, seguindo os 4 P's. E aí eu fico pensando nessa formação que nós temos, conforme o tempo passa. Basicamente, se você pensar que a escola que nos forma, a escola moderna, ela é basicamente baseada em padrões, e padrões dos séculos passados, que é usar uniforme, hora para entrar, hora para sair, hora para lanchar, ou seja, para recreio, pedir para ir no banheiro, né, na casa de banho, ser avaliado constantemente. Ou seja, isso é um modelo misturado entre fábrica, hospital e exército, e que faz a nossa formação do nosso pensamento. E aí eu gosto de introduzir essa fala assim, porque é muito importante que você entenda que o nosso modelo de pensamento, ou seja, como nós pensamos, ele foi moldado por essas escolas. E ele vem sempre de encontro ao que a sociedade quer. Mas só que a sociedade ela vem mudando. Não sei se vocês percebem, a sociedade vem avançando, ela vem mudando, ela vem mudando. E eu costumo dizer que a sociedade e a tecnologia se constroem mutuamente. Essa é uma frase do Douglas Rushkoff, que ela é maravilhosa, porque é verdade, nós somos dependentes da tecnologia de uma forma tão intrínseca, ou seja, de uma forma tão enraizada na gente que a gente nem percebe mais. Mas eu aposto com vocês que se eu tirar o telemóvel de vocês e tudo aquilo que for tecnologia da vida de vocês, talvez você nem consiga mais viver em sociedade. E o mais interessante é que hoje, engraçado porque a gente vive o momento do Covid-19, a gente está passando por uma revolução digital, né? Tudo que a gente conhece está mudando. Tudo que a gente vê tá simplesmente pivotando. Gente, só para saber, tá todo mundo me escutando, né? Tá todo mundo aí me ouvindo, quietinho, porque vocês não estão falando nada no chat, e eu fico às vezes preocupado, só para saber. Sim, beleza. Qualquer coisa, gente, ó, pergunta e tal, não tem problema não, tá? A gente está aqui pra gente conversar. Eu não gosto muito de formalidade nas talks, eu gosto mais de fazer uma interação, da gente conversar mais do que eu falar. A gente não está aqui para fazer um monólogo, né? A gente está aqui para conversar. Então, o que acontece? A gente vive essa revolução digital, a gente vive um mundo, né? Não sei se todo mundo conhece o mundo VUCA, que a gente tem uma volatilidade, uma incerteza, né? Uma complexidade, uma ambiguidade muito grande, né? Que é da onde vem o acrônomo, que é Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. Ou seja, tudo hoje é ambíguo, é complexo, é incerto, é volátil, tudo muda. E aí eu fico pensando, como é que a gente consegue, nesse mundo, tomar decisão? Ou seja, nosso decision making, né? Ele se baseia no nosso modelo de pensamento, que foi formado por uma escola praticamente prussiana, que veio da fábrica, que veio do exército. Então, aonde eu quero chegar será que a gente está preparado para viver nesse mundo VUCA com a nossa cabecinha que a gente tem hoje? Então,
Só para você ter uma ideia, nosso cérebro, o último update que a gente recebeu nele foi 100 mil anos atrás. Isso é muito tempo. E por ser muito tempo, basicamente, talvez o nosso modelo de pensamento não seja o mais ideal. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma série de erros ou bugs, ou como dizem, viés cognitivos, que transparecem um pouco da irracionalidade que a gente tem. Parece brincadeira, mas assim, aí eu vou perguntar para vocês assim, quantos de vocês acham que ir no restaurante que vocês vão normalmente é bom? E aí você sempre vai falar assim, ah, não, é bom. Mas você sempre vai ignorar que você foi maltratado, que não te atenderam bem, mas por você achar que aquela decisão foi boa, ou seja, o seu restaurante predileto, você vai continuar tomando aquela mesma decisão. Você vai achar que as suas decisões são mais importantes que as dos outros. A gente tem uma série de vieses, ou seja, uma série de erros conhecidos que são nossos, do nosso ser. E aí não adianta falar assim, ah, mas eu não tenho. Muito provavelmente você tem e não perceba. E isso não é por maldade, tá, gente? Isso é nosso. É nosso mesmo. E aí o questionamento principal é: como você pode confiar nas suas decisões, sabendo então que o seu cérebro tem problemas, que a gente teve o último update há muito tempo, que o mundo é complexo, que a gente talvez não tenha o melhor modelo de pensamento para viver nele. Aí eu gosto de deixar aquela pausa no ar, assim, né? Falar assim, ah, pensa sobre isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso. Como nós tomamos decisões hoje em dia impactam a nossa vida, impactam o nosso trabalho, impactam praticamente tudo que a gente faz, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: por causa desses motivos que eu falei, a gente precisa de dados, ou seja, a gente precisa ter embasamento, ou seja, a gente precisa ter uma base para tomar decisões. E o que falta hoje é que a gente cultive uma cultura mais analítica, ou seja, que a gente olhe para os dados antes de tomar a decisão, que a gente faça o decision making através de dados, né? E aí eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente tem uma cultura analítica, a gente não toma decisão sem ter as informações necessárias. Ou nós tomamos a melhor decisão possível com as informações disponíveis, tá? Eu gosto de dizer, eu gosto de frisar bem isso, porque assim, ter uma cultura data-driven ou cultura analítica, como você preferir, não vai me fazer a empresa perfeita, mas talvez me faça errar menos, ou reconhecer que eu errei rapidamente. Então, por que eu falo isso? Porque você vai errar, isso é fato, mas você vai errar menor, você vai errar de uma maneira muito menos prejudicial, porque você tomou a melhor decisão com as informações que você tinha naquele momento. Você pode mudar o seu pensamento? Pode. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar ela, e que é o seguinte: deixe que um dataset mude seu mindset. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem crenças, né, ou viés que induzem a gente a erro. E um pequeno dataset de dados pode me mostrar que eu estou totalmente errado. Então, deixe que um dataset mude seu mindset. Tá bom? Isso, assim, essa frase é minha, mas lá para trás teve um cara que falou praticamente a mesma coisa, só que de outra forma, né? Que é: acredito em Deus, todos os outros devem apresentar dados e fatos. Damon falou isso. Damon é o pai do ciclo PDCA, né? Então, assim, é um cara que falou sobre melhoria contínua a vida inteira, sobre gestão, sobre o ato de gerir através de dados.
como que é basicamente no mundo corporativo essa gestão feita por dados, né? Basicamente, quando você olha para cá, você vai ter fatos que serão transformados em dados, ou melhor, um dado basicamente é um fato relevante, né? Então, isso tudo vai ser transformado e você vai criar uma suposição por trás disso tudo. Criando suas suposições, você vai tirar suas conclusões. Depois você vai gerar a sua opinião e depois você vai tomar as ações. Então eu vou dar um exemplo básico para vocês do que é essa tomada de decisão de valor do mundo dos dados. Uma vez eu fui convidado para fazer consultoria numa empresa e o pessoal virou para mim e falou assim numa reunião: a gente precisa contratar mais, a gente precisa investir mais em marketing para vender mais. Eu falei assim, cara, por que vocês acham isso? Não, porque a nossa curva de venda estagnou, né, então a gente precisa investir mais dinheiro em marketing. Tudo bem, interessante a visão. Aí nisso teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, não, 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 ó, eu acho que a gente precisa contratar mais gente. Eu falo, tudo bem, né? Vamos ver quem está certo, vamos analisar e ver qual é a melhor tomada de decisão que a gente pode fazer. E aí, olhando para algumas métricas, a gente via que basicamente a curva de compra, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Normalmente dá. Aqui. Ok, deu. A curva da minha compra era mais ou menos assim. Começou bem e parou. Ou seja, estagnou, né? A minha curva de investimento de dinheiro basicamente era assim. Esse aqui era o dinheiro. Essa aqui era a compra. E aí eles falavam assim, mas a gente tem que investir mais. Eu falo assim, cara, vocês já estão investindo mais, né? E não está vendendo. A curva de compra me mostra que estagnou. Só que aí, a primeira lição que eu tirei de gestão baseada em métricas, gestão baseada em dados, foi nunca olhar somente para uma métrica, tá? Por que isso? Porque eu tinha uma outra métrica que chamava o time to market, que era o tempo que eles produziam uma nova feature, ou seja, o tempo que eles levavam para construir algo novo para o mercado. Aí, o mais interessante ocorreu. Foi que a gente verificou que essa curva fez assim, ó. Essa curva era reta, aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Ou seja, o tempo que eu levava para construir uma feature ou alguma coisa para o mercado só foi aumentando. Provavelmente porque a complexidade, né? A complexidade do produto foi aumentando também. Então, nesse patamar, eu olhei e analisando junto com eles, ou seja, a gente criou uma suposição. Primeira era, se eu gastar mais dinheiro, eu vou vender mais? A conclusão foi que não. A nova opinião que a gente falou foi, analisando o time to marketing, se eu reduzir ele, ou seja, vamos reduzir ele, eu vou conseguir voltar a vender, porque o meu time to market impactou diretamente as minhas compras. Então a gente olhava e falava assim, como a gente vai diminuir esse time to marketing? Nesse momento, a única forma de fazer isso era realmente contratando mais pessoas. Então, a ação tomada foi o quê? Contratar pessoas. E aí você olha e fala assim, bem, isso é um simples modelo de pensamento analítico que fez com que a gente investisse de forma correta muitos milhares de dinheiros, que poderia ter feito toda a diferença. Então, ao final, acabou que 6 meses depois o pessoal falou que as curvas de venda melhoraram e que realmente o time to market influenciava bastante, né? E isso foi interessante, porque fez uma conotação bem rápida de gestão baseada em métricas, de gestão baseada em dados.
E isso foi uma pequena transformação de dados, onde o simples fato ou o simples dado de que aqui você tem três variáveis, de número de compras, o meu tempo que eu levo para produzir alguma coisa, meu dinheiro investido em marketing, ou seja, o dinheiro, me fez acreditar, supor, concluir, criar uma opinião, ou seja, manter a minha opinião e gerar ações práticas. Ou seja, porque se você for pensar, o processo de gestão, ele você vai medir, vai criar uma exposição e vai criar uma ação. E vai fazer um loop disso, né? Você mede, supõe, né? Ou gera uma opinião, ação. Aí volta de novo. Ou seja, o seu sistema tem que estar sempre em torno de uma medição. E isso é muito importante. E as três camadas da empresa se beneficiam dessa medição, dessa forma de dessa forma analítica de se trabalhar. E aí, há um tempo atrás, eu venho desenhando essa pirâmide. Aí o pessoal normalmente fala assim, cara, que pirâmide muito louca que você desenhou. E eu falo para as pessoas assim, falei assim, olha, é, já existe algumas evoluções dessa pirâmide aqui, tá, gente? Só para deixar claro. E aí, assim, eu olho para isso aqui hoje e falo assim, poxa, isso aqui para mim é um trabalho muito claro que as empresas deveriam entender, que o propósito me ajuda a gerar os meus objetivos, que me ajuda a entender meus resultados esperados, que vai me ajudar a criar meus indicadores de performance. E através dos dados lá do operacional, ou seja, das minhas equipes e das minhas métricas, eu vou conseguir suprir essa necessidade dos meus indicadores. Através de várias métricas aqui, eu gero indicadores que vão ajudar no propósito da minha empresa. Então, assim, isso tudo é um papo muito interessante. Por quê? Porque isso aqui, se toda empresa entendesse que dessa forma ela consegue ser data-driven, consegue tomar decisões baseadas com dados, consegue fazer com que o fluxo de decisão seja ideal, o mundo seria muito melhor, né? E a gente não teria aquela questão de ter que brigar com pessoas que têm salários maiores e estão na mesma mesa que a gente, chamados muitas vezes de executivos, diretores, managers. Ou seja, a opinião deles não vale mais do que a nossa. Vale tanto quanto a nossa. Mas, se você tiver dados para trazer para a mesa, como diria o nosso querido amigo Damon, acredito em Deus e todos os outros devem me apresentar dados e fatos. Ou seja, eu gosto muito de dizer o seguinte: quem não tem dados tem apenas uma opinião. E quem tem dados na mão, normalmente tem a razão. Né? Então, assim, a primeira dica é: vamos deixar de ser opinativos, né, para ser mais pragmáticos com dados. Então, ou seja, prepare-se para as reuniões que você vai, porque você vai precisar mostrar eles. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gestão de verdade, ela não consegue ser feita se você não tiver minimamente informação. Então, gerir é o processo de quê? Como eu falei, medir, supor e agir. Se eu não tenho o que medir, eu não tenho o que supor, eu não tenho como agir. Então, muitas vezes é o pior dos cenários, né? Eu não tenho informação nenhuma, eu simplesmente vou o quê? Usar o método FITA para tomar minha decisão. Para quem não sabe, o método FITA ele é muito conhecido, chama-se Thing on the Air, in the Air, e basicamente muitas empresas tomam decisão assim: vou fazer tal coisa, sem menor embasamento de dados, sem o menor embasamento de nada, tá? Então, quando você olha para um patamar desse, você ainda vê os alinhamentos, né? Você tem um alinhamento aqui, muito provavelmente top-down, e o alinhamento bottom-up. Que normalmente, quando você trabalha com objetivos, com resultados, deveria ser muito mais bottom-up do que top-down, né?
Eu estou falando aqui, engraçado que o tema dessa palestra é sobre como medir a adaptabilidade ou agilidade das suas equipes, né? Basicamente, eu começo dizendo que isso tudo varia da forma como você gerencia a tua equipe. Se você gerenciar ela dessa forma, muito provavelmente sua equipe seja e comece a ser adaptável, porque ela vai saber o que é mais importante a cada momento, né? Através das métricas e dos dados que você tem. Quando eu penso em agilidade, e aí desculpa os puristas e tudo mais, eu sou bem flexível nesse sentido. Eu acho que a agilidade ela tá muito relacionada ao quê? A adaptabilidade, ou seja, a forma como você se adapta a alguma coisa, o quão rápido você é para se adaptar a essa alguma coisa, né? E principalmente que valor você entrega para o teu cliente, para o teu consumidor final, ou seja, para o teu utilizador. Então, quando eu olho isso, eu fico pensando que valores são entregues pelas equipes, que, que tipo de adaptabilidade essas equipes têm. A melhor forma que eu vejo, aí é muito pessoal, tá, gente? Que eu vejo hoje, e assim, se eu for pensar de forma muito honesta, eu diria que o time to marketing ele é um dos melhores indicadores para eu poder falar assim, olha, minha equipe é ágil, porque ela mantém um time to market muito baixo, porque eu consigo me adaptar rapidamente e entregar o que o meu cliente precisa de forma rápida. Lembrando que agilidade não tem nada a ver com velocidade. Estou falando da velocidade de adaptação, né? Então, mas é óbvio que quanto mais rápido eu produzo alguma coisa, mais adaptável muito provavelmente eu vou ser, porque mais rapidamente eu vou me adaptar. Então, quando eu olho para esse patamar todo, desses rabiscos doidos aqui que eu fiz, eu fico pensando muito em como que eu consigo medir se as minhas equipes estão ou não sendo adaptáveis, se estão sendo ou não ágeis. Metricamente falando, eu poderia ter várias métricas, várias, tá? Várias. E eu escolhi, pela nossa talk aqui ser de 1 hora e a gente ter um espaço para a gente conversar, eu escolhi trazer para vocês uma métrica muito importante que é justamente o time to market, ou o que a gente chama de lead time, ou lead time, né? O lead time, basicamente, ele é o tempo em que você leva para fazer alguma coisa. Alan, mas é de ponta a ponta? Normalmente sim, tá? Existem algumas liberdades poéticas que a gente tem para fazer com que com esse lead time comece de outros pontos. Porque a gente não é. Eu acho muito engraçado porque vários cursos que eu já fiz, o pessoal vira e fala assim: explica lead time da seguinte maneira. Quando você liga para uma pizzaria, você pede uma pizza, a pizza vai ser feito o pedido, alguém, um pizzaiolo, vai fazer a pizza, o entregador vai entregar na tua casa, e quando ela chega na tua mão, é o lead time. Eu falo, faz sentido para uma pizzaria. Mas muita gente olha para mim e fala assim: do momento em que eu te peço um chamado, meu lead time começa a contar. Eu falo assim, tá, mas eu não me comprometi com você em fazer aquilo. E aí eu fico pensando na injustiça que isso é, né? Porque o backlog ele é gerenciado, para quem não conhece, eu acho que todo mundo aqui é do mundo ágil, né? Então, só para falar assim, sim, 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 ou então não, bota aí para mim se vocês são da agilidade, trabalham com equipes ágeis, para eu poder calibrar um pouquinho o meu discurso. A Ana não é, ó. A Carla também, da Glint, também não é. Pedro também não é. Tá. O que eu estou querendo falar para vocês? Um backlog é uma lista de necessidades que eu tenho, tá? E essas necessidades são pedidas pelos meus patrocinadores, dos meus projetos, pelas pessoas que estão pagando pelo meu produto. Mas muitas vezes, essa mesma pessoa me dá as prioridades. Então, imagina que eu te peço para fazer dentro da minha casa
eu quero renovar uma janela. E eu coloco lá dentro da minha lista de necessidades, renovar a minha janela. E aí eu olho e falo assim, não, não, mas espera aí. Reformar, ou seja, melhorar a sala é melhor, é mais importante do que trocar a janela. Aí eu vou lá, faço a prioridade, que é trocar a janela. Ou melhor, faço a sala primeiro. E aí depois eu vou fazer a janela. Aí você vai virar para mim e falar assim: ah, não, mas você só fez a janela agora, seu lead time foi grandão. Não, lead time, para mim e para muitas pessoas que eu conheço, ele começa a contar do momento em que eu tenho o meu comprometimento. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente faz essas comparações e, de certa forma, é meio injusta, né? Porque uma equipe pode levar, sei lá, 20 dias produzindo alguma coisa, mas essa necessidade pode estar ali há um ano. E aí depois você fala assim, não, a gente levou 1 ano e 20 dias. Não, nós levamos 20 dias. Um ano foi questão dele não ser prioridade. Agora nós tivemos tempo para fazer coisas que não são prioritárias e talvez agora, por isso, a gente levou 20 dias. Então, eu costumo dizer que lead time é melhor sendo calculado através desse ponto de comprometimento. E daí o ponto de comprometimento pode ser algum tipo de. Opa, desculpa. Pode ser algum tipo numa pizzaria, por exemplo, o ponto de comprometimento seria o pagamento, né? No momento que eu liguei e pedi e paguei, aí a pessoa pode ir lá e produzir a minha pizza. Já pensou o tanto de calote, ou seja, de perda de dinheiro que uma pizzaria pode ter se eu sair pedindo, né? Então, assim, no momento em que eu paguei, eu me comprometi a fazer. Eu me comprometi na compra. Então, no momento em que eu pago, seria o ideal para eu começar se eu fosse uma pizzaria. Como nós trabalhamos, muito provavelmente todos, ou na grande maioria, com atividades de conhecimento, ou thinkers, como o pessoal prefere dizer, normalmente a gente trabalha em cima do momento de compromisso nosso. Então você vai ter que ter uma análise muito crítica em cima disso para você identificar, primeiro ponto, qual é o teu comprometimento, qual é o comprometimento da tua equipe, quando ele começa, quando ele não começa. Não é porque uma pessoa pediu para sua equipe que você tem que imediatamente fazer aquilo. Então ele vai ter que entrar numa lista para ser priorizada e daí negociado com a equipe para que você possa começar a trabalhar. E esse tempo de trabalho vai ser medido. Por que ele vai ser medido? Para eu poder tomar decisões, para eu poder tomar ações que me façam melhorar. Ok? Então, o time to market, que é o lead time, ele me ajuda nesse sentido. Porque olhando para ele de uma outra forma, eu posso dizer que exatamente isso aqui, que é uma coluninha de espera lá, da minha coluninha de necessidades ou novidades, eu tenho a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3 para te entregar alguma coisa. E quando eu entrego, para de contar meu tempo, e eu vou lá e faço, meu lead time, ou seja, meu time to market foi esse. Qual que é o interessante? No meio disso tudo, eu tenho uma coisa que a gente chama de eficiência. E aí vem muito da produção de fabril mesmo, sabe? Para quem não conhece, eu estou falando de fábrica, fabricação de produto, como qualquer outro. Existe um tempo na fabricação que ele é o tempo em que a máquina está rodando e o tempo de espera. No trabalho de desenvolvimento de software, é apenas da mesma coisa. Os slides travaram? Ah, então peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um share my screen de novo. Vê se vocês conseguem ver. Vocês viram toda essa parte aqui? Espera aí. Pronto. Resolvido?
Vocês viram essa pirâmide que eu falei antes? Viram, né? Sim, beleza. Vocês não viram, foi provavelmente essa tela aqui, né? Que eu falei de lead time, correto? Ok. Então, eu falei toda aquela explicação justamente para falar sobre essas atividades, né, e os momentos de espera que nós temos. Então, ou seja, é muito importante que a gente entenda o nosso fluxo e identifique o momento onde eu realmente começo a fazer as coisas, tá bom? Beleza? Eu vou seguir aqui. O que eu estava falando, e que aí a gente voltou, foi o seguinte: quando eu falo de processo, desenvolvimento, ou eu posso estar falando de um RH, de um recursos humanos, para fazer uma contratação, que é uma necessidade. Eu posso estar falando de, sei lá, de uma equipe de marketing que vai criar uma nova campanha e ela precisa passar pela pessoa que vai desenhar a campanha estrategicamente, depois para desenhar a imagem, depois os textos, o roteiro, cada parte do processo para que até eu chegue no final dele. Então, quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando, poxa, qual é a eficiência desses meus fluxos, né? Então, a eficiência do meu fluxo, basicamente, ela é o tempo que eu gastei dentro do meu fluxo, ele vai me dar uma menção à minha eficiência. E aí, por que isso é importante? Eu estou falando aqui de waiting time, que é o W normalmente, dentro dessas aqui, né? Que é o waiting time, que é o laranja. Vou botar aqui o laranjinha. E eu tenho meu touch time, que é basicamente o tempo em que eu estou trabalhando. Poderia pensar assim: eu sou um recrutador de RH. O tempo que eu estou trabalhando eu estou analisando o currículo de uma pessoa e eu quero que ela faça parte da nossa equipe, ou então gostei, vou entrar em contato, continuo trabalhando. E agora eu falo para a pessoa: olha, eu preciso que você me envie seu currículo, né, nesse formato. Eu entro numa fila de espera. Eu entro aqui. Eu entro no waiting time. Ou seja, e isso aqui é engraçado porque isso é um dos motivos pela gente ser tão ruim em estimativas. Em estimar em horas, por exemplo, quanto tempo uma coisa vai levar. Porque normalmente, quando a gente estima, a gente só leva em consideração isso aqui, tá? A parte azulzinha. Normalmente as estimativas são baseadas em touch time, nunca na soma dos dois. Então, quando o recrutador pede para uma pessoa te mandar o currículo, aquela pessoa pode demorar um dia como 10 dias. Tudo bem que ele vai perder a vaga. Mas aqui, ó, imagina que esse US-35 aqui seja um currículo que o cara olhou e falou assim, que a pessoa olhou e demorou, sei lá, 7 dias. Não, aqui demorou até mais, demorou 15. 15, não, 20. Demorou 20 dias para entregar o currículo. E o trabalho de seleção que eu fiz como recrutador demorou apenas 10 dias, tá? Então, ou seja, eu tenho trabalhado aqui 10 dias eu e tenho 20 dias bloqueado esperando alguém. Aí é muito interessante, porque isso faz uma menção à minha eficiência de fluxo, que é o fator principal na hora de se gerir uma equipe. É gerir a eficiência do fluxo de trabalho dessa equipe. Porque eu gosto de dizer o seguinte: você não vai gerenciar a pessoa, você vai gerenciar trabalho, né? Pensamento não é entregar tarefa, pensamento é entregar valor. Então, quando eu olho para esse patamar, ou seja, para essa visão, onde eu tenho o meu tempo de espera muito claro, onde eu tenho o meu tempo de trabalho muito claro, qual que é o grande negócio? É importante que eu olhe para isso tudo e pense: quanto é eficiente a minha equipe? O quão ágil eu consigo ser? Quão rápido eu consigo responder a mudanças? Né? E aí vem um cálculo que é uma métrica chamada Flow Efficiency, que é basicamente, tá? Basicamente, a
formulazinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, creio que sim. Essa formulazinha aqui, que é a divisão entre o tempo que eu estou parado pelo total do tempo que eu gasto no meu processo. Ou seja, nesse caso aqui, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer por 46 dias e realmente trabalhando por 14 dias. Aí eu pergunto para vocês, independente da sua área de trabalho, isso acontece na sua vida cotidiana, no dia a dia? Isso é uma pergunta, tá, gente? Eu gostaria de respostas. Sim, já temos outros sim. Tem pessoas escrevendo. Mais um sim. Mais ou menos. Sofia, agora eu até queria saber o que significa o mais ou menos. É aquela coisa, normalmente empresas menores ou startups são muito mais eficientes, né? Porque elas têm uma tomada de decisão muito rápida. Então o que acontece? Acontece que as filas de espera são muito menores. Estimar com o tempo de espera. Ah, tá. Beleza, você é mais assertiva nas suas estimativas. Beleza, mas a pergunta foi: existe um tempo muito grande de espera na sua empresa? Você espera as pessoas te darem esse tipo de resposta? Essa foi a pergunta. Mas Vasco, o Vasco colocou assim, eu adoro essa questão. O Vasco fala assim, sim, mas eu não fico à espera, vão se fazendo outras tarefas. Então, Vasco, vamos pensar a seguinte coisa, só para você entender do que eu estou falando. Imagina que você tem uma pista, tá, de, de veículos, né? Uma rodovia. Como é que chama em Portugal? Uma via, autovia, uma via verde da vida, tá? Que você tem ali aqueles lugares que você tem que pagar para você poder passar. Uma autoestrada, perfeito. Você tem uma autoestrada que você tem vários lugares ali para você passar. O que você está me falando é, eu vou passar na autoestrada e eu vou parar naquele lugar para pagar, na portagem. Enquanto eu estou pagando, que é o meu tempo de espera, você falou para mim assim, eu estou botando outro. Beleza, beleza. Só que dependendo do tamanho e da quantidade de trabalho que você tenha, você vai criar o quê? Um engarrafamento. Não sei se se diz engarrafamento em Portugal. Traffic jam. Ou seja, sim, engarrafamento. Você vai acabar criando um bottleneck. Porque o teu fluxo de trabalho, 99% das vezes, é maior do que a capacidade de atender esse fluxo. Né? Então, o que acontece? Não adianta. Você tem sempre que determinar um fluxo sustentável, né, em vez de ficar começando coisas. Porque na hora que você já começou outra coisa, aquela coisa que você tinha deixado para trás libera. E aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que está mais, aquele que liberou, ou você vai fazer os outros três que você começou? Entendeu? Então, muitas vezes é mais importante você terminar do que você começar as coisas. Então, assim, a gente tem um ditado na agilidade que diz o seguinte: stop starting, start finishing. Então, é muito mais importante você terminar as coisas. Por quê? Porque aquela coisa que você vai entregar, ela entrega valor ao teu cliente final. Então, é muito mais importante você finalizar coisas e entregar valor ao cliente final do que começar coisas novas. Mas isso varia muito do teu tamanho da equipe, do teu fluxo de trabalho. Você tem que ter um nível, que a gente chama de limite. Você pode sim começar uma coisa nova, desde que caiba dentro do teu limite. Então, por exemplo, se fosse uma rodovia, uma autoestrada, você vai falar assim, não, eu só posso começar mais dois porque eu só tenho mais dois slots vazios, mais duas portagens vazias.
Então, se você tem 3 pessoas passando ao mesmo tempo e você não tem mais slot, você não tem como puxar mais carro. Você não tem como puxar mais tarefa. Então, a gente tem sempre que ter uma visão do tamanho que é o fluxo da nossa vazão, por assim dizer, para que você possa calcular isso aqui e chegar no número ideal. Né? Então, o que eu quero dizer é, talvez 100% seja impossível. Até hoje, por todas as empresas que eu passei, por todos os benchmarks que eu passei, o maior eficiência de fluxo que eu já vi em grandes empresas, aí eu estou excluindo pequenas empresas, porque né, a tomada de decisão é muito rápida e tudo mais. O menor tempo que eu já vi foi 45%. Ou seja, nós estamos trabalhando apenas 45% do tempo e o restante do tempo nós estamos esperando. E aí seria mais ou menos a eficiência de fluxo que a gente diz. Então, a melhor forma de você hoje gerir a adaptabilidade da tua equipe, da tua equipa, é você identificar qual é o ponto de equilíbrio dela entre tempo de espera e o tempo de trabalho, para que você tenha um fluxo contínuo de trabalho, ou seja, você não vai parar carro, você só vai falar assim, não, eu consigo só passar 3 em 3, então meu fluxo de trabalho é de 3 em 3. Né? Então, essa gestão desse fluxo de trabalho, através de métricas, é o que vai tornar que você faça entregas contínuas, em vez de, vou fazer um monte de coisa, demoro ali tanto tempo, pá, entrega um bloco. E você fazer esse engarrafamento, esse bottleneck, esse efeito bottleneck sempre ali dentro. Então, muito interessante citar isso aqui, porque é uma fórmula até simples de calcular, tá? E é uma das métricas mais ignoradas hoje em dia, que é justamente a eficiência do teu fluxo. O quão rápido ou quão lento você consegue entregar algo para o mercado de forma adaptável, de forma contínua e sustentável. Porque é muito importante você entender o seguinte: a maioria das empresas que eu conheço, elas não têm sustentabilidade no seu desenvolvimento de software. O que significa isso? Ah, temos uma coisa muito importante para ser feita, vamos todo mundo trabalhar de noite e final de semana. Aí você olha e fala assim, quanto tempo o pessoal vai conseguir fazer isso? Por quanto tempo eu consigo botar todo mundo para trabalhar no final de semana? Né? Então fica aquela coisa de tipo, não é sustentável. Então é muito importante que a gente encontre o nível ideal do nosso fluxo de eficiência e principalmente o nosso limite, tá, da nossa capacidade de produção. Aí você vira para mim e fala assim, como assim limite? Muitas vezes o CEO, quem pede para a gente, não faz a menor ideia que existe um limite. Mas eles precisam entender que sim, não dá para fazer tudo. Né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode citar aqui. Não dá para fazer tudo, senão seria muito fácil pegar toda a tua lista de necessidades, pegar 5, 10 pessoas e falar assim, faz tudo de uma vez. Mas não dá. Né? E por mais que, por incrível que pareça, amanhã aquela pessoa que te pediu uma coisa hoje vai acordar com uma ideia diferente e fala assim, pô, vou mudar aquele botão para vermelho. Então, pô, vou abrir uma vaga tal para o meu RH. Ou então, vou fazer uma campanha nova. Ideias brotam o tempo todo. Mas a realização delas é que é o difícil. Então, quando a gente olha para esse patamar de eficiência, de adaptabilidade, é importante que a gente tenha em mente quanto tempo a gente gasta para cada coisa. E aí, isso aqui é uma coisa muito, muito simples de se dizer. Eu preciso saber quanto tempo eu gasto em cada parte do meu processo. E aí isso vem muito de encontro ao encontro do Value Stream Mapping, que é você mapear o valor, o fluxo de valor da tua cadeia. E aí você olha e fala assim, por que eu preciso fazer isso? Porque hoje, se você quer fazer uma transformação digital, se você quer ser lean, para quem não conhece os termos, basicamente, se você quer ter uma produção enxuta, ou seja, seca, bem enxutinha, e você quer fazer uma transformação, levar os teus processos para um outro patamar,
Você vai ter que medir o valor de cada etapa desse processo. E às vezes a gente percebe que tem etapa que não vale a pena. O custo-benefício é muito pouco. Então a gente precisa fazer esses estudos constantemente para a gente rever os nossos processos, para a gente poder identificar os nossos problemas. Beleza? Esse tempo médio por status, ele me dá o quê? Uma visão, muitas vezes, de, como se diz? De gargalos, de bottlenecks. Então, aqui ó, eu tenho um bottleneck. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Por que eu tenho essa fila de espera tão grande? Então, aqui eu vou atuar. Né? Aqui eu vou olhar e falar assim, olha só isso aqui. Provavelmente a fila do desenvolvimento, essa parte de teste é um bottleneck para o desenvolvimento. Porque aqui eu não garanto, né, se bem que aqui no caso está waiting for test. Então, ou seja, eu tenho aqui 5% testado, beleza, aqui está tranquilo até. Mas o que acontece? O grande é porque eu peguei essas métricas de uma planilha que eu fiz esses dias de um time, né? E aí eu estava olhando aqui agora, realmente faz sentido. Mas então, olha só o tamanho do in acceptance. Aqui, ó, eu tenho 15 necessidades, ou 15 tarefas, ou 15 use stories, como é que você quiser chamar. O pessoal que não é da área de TI, ou não é de time de desenvolvimento da agilidade, você pode pensar assim, tem 15 coisas que o meu gestor vai ter que ver para aprovar, ou seja, para dar um ok, para bater o martelo que está ok, para você poder tirar da lista de fazeres. E aí você pensa assim, poxa, o meu chefe talvez seja um gargalo dentro do meu sistema. Ele é minha portagem. Né? Como que eu faço para trabalhar melhor com a minha portagem? Eu vou ter que identificar quantos trabalhos o meu chefe consegue ver por vez. Então não faz sentido eu entregar 15 coisas para ele se ele só consegue ver 2 de cada vez. Então tem que manter uma sustentabilidade de ritmo para que isso fique ideal para os dois lados. Beleza? Olhando uma outra forma de ver esse gráfico, é você ter um gráfico de controle, ou control chart. Né? Por que o control chart é tão legal, tão importante? Porque é um estudo que a gente faz metrificado para identificar outliers ou pontos de melhoria dentro da minha equipe, para que ela se torne mais adaptável. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico de controle onde eu tenho duas retas normalmente que me mostram o máximo e o tempo mínimo que eu gasto numa necessidade ou tarefa. Tudo que sair daqui desse máximo ou do mínimo, eu preciso olhar. Porque eu quero entender por que eu gastei 21 dias aqui. Alguma coisa de errado aconteceu. 34. Putz, algo muito de errado aconteceu. Então eu preciso sempre fazer o quê? Jogar esse estudo e tentar fazer com que as minhas necessidades voltem para cá, ou seja, venham para esse meio, e eu preciso encurtar essas duas listas aqui, que é o que a gente chama de variância. Então, ou seja, a minha variabilidade tem que ser o mais baixa possível. Por quê? Para eu ganhar o que todo gerente de projeto procura na vida: previsibilidade. Aí você fala, para que eu quero previsibilidade? Para quando o teu teu CEO virar para você e falar assim, quando é que vai ficar pronto? Você, por um cálculo muito simples, vai ficar para ele e falar assim, olha, a gente produz 30 qualquer coisa durante uma semana que vem eu consigo fazer mais 30 para você. A funcionalidade ou a necessidade que você tem demora, sei lá, 90, parará, 90 pontos ou qualquer coisa. Então, eu consigo tem 90 necessidades aí dentro. Então, eu consigo te entregar 30 essa semana, 30 na outra, 30 na outra. Então, daqui a 3 semanas, eu vou te entregar o teu projeto. Com uma certeza muito grande. Com um nível de confiabilidade muito grande. Isso é importante citar. Pode mudar? Pode. Eu posso perder 2 funcionários do dia para a noite. Portugal, o pessoal sabe que isso acontece do dia para a noite. E
simplesmente atrasar tudo. Mas, com as informações que eu tenho hoje, essa data é, é a melhor palpite ou a melhor suposição que eu tenho no momento. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Analisar item por item desses outliers e falar assim, entendi por que você foi rapidinho. Então você não está fazendo tal coisa, está fazendo tal outra coisa. Então eu vou fazer isso também para melhorar o meu tempo. Então, por exemplo, o que aconteceu aqui? Ah, aqui aconteceu isso, 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 então vamos aplicar aos demais para que a gente possa tentar diminuir essa curva de variabilidade, que ela venha parar mais ou menos aqui e aqui, ou seja, vou ter uma variabilidade muito baixa, e quanto menor a minha variabilidade, menor para o meu time, mais previsível ele vai ser, sendo mais previsível, mais adaptação a novidades ele vai ter. Beleza? Como que eu sei isso? Porque ao final de tudo o que me importa é calcular a minha vazão, ou throughput, que seria basicamente a quantidade de coisas que eu entrego com o tempo que eu gasto. Né? Então, se a cada 1 hora eu entrego 100 camisetas na minha fábrica, ou 100 t-shirts, minha vazão é 100. Em um dia eu vou entregar X, em 2 dias Y. Mas o que importa é que eu ganhe essa previsibilidade para eu poder atuar. Beleza? Agora, métricas, eu costumo dizer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a métrica, ela pode ser sim usada para o bem, como também pode ser usada para o mal, como qualquer ferramenta, tá? Muito se debate sobre a questão da arma. Eu tenho gente que defende que a arma defende, tem gente que a arma mata. A métrica tem gente que acusa, que aponta o dedo, e ao mesmo tempo tem gente que cria sustentabilidade com métrica. Beleza? Então, olhando para isso, eu fico pensando no seguinte: existem métricas do mal. Existem métricas muito do mal. E elas podem ser usadas. Por que ela é do mal? Porque ela foi usada de uma maneira errada. Então, se a métrica que você vai usar está errada, você pode desconstruir seu time, você pode ter uma intenção não produtiva com ela, você pode criar metas impossíveis. Ah, a gente vai ter que atingir tantos story points por mês. Pera, mas é uma estimação empírica. Faz sentido a gente colocar como meta? Então, se a gente utiliza isso de forma errada, eu vou desestimular a cooperação, vou ficar criando herói, como eu costumo dizer. Olha, o Alan, o fulano ali, ele produziu 100 histórias esse mês, ou 100 tarefas, e você só 25. E aí, né, tudo isso vai gerando um desconforto. Uma maior preocupação em visibilidade do que produtividade, ou seja, é, métricas elas vão te mostrar o que está acontecendo e te dar transparência. Tá? E, lógico, ela também encoraja muita coisa errada. Então, você quer ver uma coisa que eu odeio em métrica? Ou que eu odeio nessa cultura de herói? Quando você vai lá no McDonald's, por exemplo, tem lá a capa do funcionário do mês. O cara que mais produziu o sanduíche. Ou seja, se ele entrega 300 sanduíches por dia, é porque ele tem uma equipe por trás que deixa ele fazer isso. Mas se eu tenho uma cultura como essa de métricas serem do mal, significa o quê? Que eu estou encorajando comportamentos errados cada vez mais é, pessoais e cada vez mais egoístas. Né? Mas métricas também podem ser boas, tá bom? Métricas também podem ser do bem. Pode reforçar as práticas, pode dar a intenção de transparência, né? Pode não te deixar trapacear, ou seja, te enganar. Pode demonstrar progresso, pode ser te ajudar a fazer drive de melhoria contínua. Cara, tem muita coisa que métrica pode te ajudar, tá bom? Então, eu vou nem ficar passando muito
assim, não vou gastar muito tempo aqui, porque o que eu quero que vocês entendam, e que aí eu vou falar assim, fica a dica para vocês, se você começar a gerir sua equipe com base nas métricas, peça sempre o feedback das equipes, se as métricas estão sendo úteis, tire a conclusão e melhore o teu processo. Não adianta você ter métrica e não usar, né? E você tem sempre que trazer discussões saudáveis para mesa, como por exemplo, gente, nós produzimos 15 itens essa sprint ou esse mês. Vocês acham que isso é pouco, é muito? O que vocês acham? E aí você vai startando boas discussões saudáveis. E, de certa forma, pergunta ao seu cliente se algo mudou e tudo mais, porque muitas vezes pode sim haver algum tipo de manipulação, tá? Então, assim, gente, outra dica, existe sim manipulação de métricas, fica de olho, tá? Mas, importante, não olha só para uma métrica, olha para várias. A verdade atrás das métricas é que ela é um prisma, e um prisma tem vários lados. Então, quando você olha apenas uma métrica, você está olhando apenas uma fatia bem pequena daquele item, daquele, sei lá, né? Então, daquela verdade. Então, assim, perigo de métricas não balanceadas, métricas muito elaboradas, métrica que, cara, tem métrica que dá um trabalho absurdo de se fazer. E você vai ter que fazer aquilo todo mês porque o teu CEO gostou. Então você gasta 2 dias para fazer, ou seja, você vai gastar quase um mês do ano, 24 dias úteis no ano, fazendo isso. É muito tempo. Então tomem cuidado. Enviesamento, a gente já falou sobre os viés que a gente tem. Então não transfira o seu viés para as suas métricas. Falta de compreensão, né? Não façam elas ficarem muito complexas, que as pessoas não gostam, vão olhar e falar, tá bom. Sempre garanta a integridade dos teus dados. Isso é o mais importante de tudo. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava numa consultoria na Inglaterra, falava assim, trash in, trash out. Então, se entra lixo, sai lixo. Então, o primeiro ponto é, não deixe entrar lixo. Faça suas medições bem feitas e com integridade. Tá bom? E a última parte, para a gente finalizar aqui a talk, é a prioridade, a satisfação. Lembra sempre, gente. Se a gente vai gerir as nossas equipes ágeis através de métricas, a prioridade disso tem que ser para quê? Para a satisfação do cliente. E software funcionando, ou seja, está funcionando, é a melhor métrica que você tem. Beleza? E é isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu já tomei tempo demais de vocês. Queria ouvir de vocês também, se vocês têm perguntas, se vocês gostariam de falar alguma coisa, o que vocês acharam, né? Eu acho que gerir equipes é uma coisa muito difícil. Pessoas, cada uma tem uma motivação. Então, eu costumo dizer que, em vez de você gerir uma equipe, gere o trabalho da tua equipe, o processo, que é muito mais simples, muito mais useful, muito mais lógico, né? Muito mais humano também, porque gerir pessoas é uma coisa do século passado, né? Vamos ser sinceros. Tipo, esse negócio de que horas você chegou, o que você está fazendo agora, você já fez tal coisa. Isso é muito mentalidade do século passado. Tá bom? Então, gente, e aí? Vamos conversar? Perguntas? Alguma? Estou me sentindo no monólogo. Eu sempre penso assim, quando eu pergunto assim, tem alguma pergunta e ninguém fala nada, eu penso assim, ou eu expliquei muito bem, todo mundo, ninguém tem dúvida, ou eu expliquei tão mal, tão mal, tão mal, que ninguém quer nem saber de perguntar nada. Eu nunca sei qual é a das duas, quando o pessoal fica quietinho. Perguntas, pessoal. Quem aqui gera equipes? Qual o problema que vocês têm no dia a dia com métricas? Vamos fazer desses próximos 20 minutos. é, Olha só,
Um grande problema que a Adriana falou o seguinte: um grande problema que sinto é a dificuldade de se chegar a uma previsibilidade quando há muitos imprevistos ao iniciar uma tarefa. Então, primeiro, eu acho que aí, Adriana, o problema maior é por que começar uma tarefa com tantos imprevistos? Por que que acontece? A gente tem que ter um estudo antes da gente fazer alguma coisa para saber se é possível, se é fiável, né? Se é cabível fazer aquilo e se existem dependências. Porque o maior problema que a gente tem, que eu vejo nas equipes hoje, são as dependências entre equipes que a gente gera isso muito mal. Então a gestão de dependências ela tem hoje que ser intensificada, né? Então o imprevisto que você diz, eu vejo que existem, acontecem, mas não são a regra. Então, se acontece todo sprint, toda vez, a gente tem que começar a se preocupar com esse tipo de imprevisto. Agora, respondendo sua pergunta, como chegar à previsibilidade? Primeiro você vai ter que calcular seu fluxo se ele está eficiente ou não e tentar melhorar. Depois disso, você vai pegar a sua vazão, ou seja, a quantidade de trabalho que você entrega e fazer algum tipo de forecasting, ou seja, algum tipo de cálculo matemático que vai te dar uma previsibilidade de quanto você pode atingir, de quanto você pode fazer em determinado tempo. É isso. Eu acho que assim, eu entendo a sua pergunta, mas muitas vezes essa previsibilidade que a gente busca, ela é muito incerta ainda, né? Porque você ainda não está uma equipe em formação, ou então que você tem uma equipe que não tem maturidade suficiente. Então, esse tipo de coisa é que a gente sempre tem que se deparado por aí. Mas eu acho que para você vai te ajudar muito. Exato, o produto é imaturo, o negócio é imaturo. Eu acho que o que vai te ajudar muito é fazer provavelmente sessões de análise de dependência. A equipe pegar, a equipe botar na mesa e falar assim, isso aqui, isso e outro, isso aqui. Ah, não, mas eu não sei se isso está certo, se não tá. Se não sabe, vamos alinhar todo mundo. Não começa, porque é desperdício. Porque pensa, toda vez que você coloca um item na sua coluna do processo que nunca deveria existir, chamada bloqueado ou blockage, aquilo ali teve um custo já. E é como se não tivesse normalmente, né? Então, aquela coluna ali custa dinheiro. Então, pense sempre nisso. Como eu consigo fazer com que a gestão de dependências dessas tarefas ou dessas equipes que eu tenho funciona e como eu posso melhorar para que a gente possa ter um trabalho muito mais flexível do que atingir esses pontos de previsibilidade dessa forma, the other way, né? Uma pergunta: acha útil esse tipo de métrica na área de educação? Então, Ana, eu acho super útil as métricas, desde que você use elas da forma correta. A área de educação, por exemplo, eu vou falar uma coisa e vocês vão achar que eu sou louco. Eu costumo ler livro, sabe como? Eu tiro a média de páginas que existem em cada capítulo, eu leio o primeiro capítulo e vejo mais ou menos quanto tempo eu demorei. E daí eu tiro uma média, ou seja, a previsibilidade, para eu poder saber quanto do meu livro, quanto tempo eu vou demorar. Então, assim, estudar faz todo sentido com métrica, ou usar na área de educação. Porque, dependendo do que você faça, aí se você puder dar um pouquinho mais de contexto, eu posso te ajudar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, é, a minha filha, ela estava tendo muita dificuldade com a quantidade de matéria que ela teve quando ela chegou aqui na Espanha. A gente desenhou um fluxo completo de Kanban para ela numa parede, que era mais ou menos ali onde está aquilo ali. Vocês podem ver ali o rosinha. Aquilo ali foi uma carinha que eu desenhei para ela quando ela passou de ano. Então, assim, é, o Kanban, o fluxo do que ela precisava de fazer de tarefas de casa,
me ajudou muito a dar visibilidade para mim como pai, porque eu não podia ficar olhando os cadernos o tempo todo. Então eu sabia o que ela tinha para fazer. Então qualquer área, inclusive educação, você pode fazer a gestão de fluxo, você pode fazer gestão por métricas. Então tem todo um benefício, né, de se usar métricas para fazer a sua gestão. E principalmente pensando no seguinte processo. Pensando no seguinte processo. Como eu consigo mapear e deixar transparente todas as minhas etapas para eu saber quão eficiente eu sou, tá bom? Sabendo quanto eu sou eficiente, eu sei quanto eu consigo produzir. Sabendo quanto eu consigo produzir, eu sei a minha previsibilidade. Porque a minha variância é baixa, né? Então, como professora, eu diria que assim, você já lida com métrica o tempo todo. Porque você mede seus alunos o tempo todo. Você tem notas dele o tempo todo, né? Então, métrica já está aí para isso. Então, você pode ver, por exemplo, uma boa métrica para um bom professor seria qual qual é o menor desvio padrão, ou seja, a menor variabilidade entre as notas da sala. Então, por exemplo, se todo mundo tirou 6 ali, 7, uma variância de 1 grau, ou seja, de 1 ponto. Significa que o professor conseguiu passar de forma muito uniforme o conteúdo para os alunos. Mas se você tem notas de 3 a 7 a 8, você vê que a variabilidade ficou muito grande. Então, talvez o professor não consiga passar da mesma forma para todo mundo aquele conhecimento, né? Não fez o engagement de todo mundo. Então, assim, esse tipo de coisa você pode fazer em qualquer área de trabalho, não é só no desenvolvimento de software. Coincidentemente, foi desenvolvido para isso, mas. Então, você pode usar quadros como Kanban para você fazer isso. Ou colocar muito visivelmente, por exemplo, temos que fazer tal coisa. Vamos levar tanto tempo, bota na coluna de estamos fazendo. E aí você fazer, olha, o tempo médio para fazer isso aqui é de tanto, e você fazer os cálculos. É sempre possível utilizar métrica, cara. Metrificar é um processo de medir para fazer uma melhoria, né? Então, por exemplo, como usar isso dentro de sala de aula? Eu, se eu fosse professor, eu não ia conseguir, por exemplo, atuar em nada sem ter um quadro visual para me ajudar. Por exemplo, toda a matéria do próximo bimestre. Eu vou colocar, ou trimestre, conforme for. Vou colocar aqui em post-its nas paredes. E, gente, toda vez que eu passar um item daqui para cá, significa que foi uma matéria ou uma disciplina que eu dei. Então, por exemplo, vamos falar de, sei lá, química, fontes covalentes, química orgânica. Passei daqui para cá, significa que o tópico foi dado. Eu posso começar e anotar. Eu fiz o tópico de covalência, comecei no dia 1º, terminei no dia 12. Então, o meu lead time foi 12 dias. Qual é a média de tempo que eu ensino um tópico para um aluno? Se eu diminuir um dia, quantos dias eu vou ganhar no final do ano para fazer revisão? Ou, entendeu? Tudo isso vai te dar muito mais previsibilidade e planejamento para você ter com seus alunos. Beleza?